Senhores, bom dia. Retomando aqui a nossa sessão, 34ª sessão ordinária. Daremos prosseguimento à nossa sessão e anuncio o processo de recurso 6016-2017, auto infração 2017-04834, recorrente Netuno Internacional S.A., recorrido será julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira. Já passo a palavra para início do relato do processo anunciado. Bom dia a todos. Bom, trata-se de um auto de infração lavrado no trânsito de mercadoria no posto fiscal do Aracati. A infração aponta que o agente autuante que o autuado remeteu mercadoria com documento fiscal inidôneo, remeteu mercadorias com frete por conta do emitente, acompanhados da nota fiscal 48607, que a referida nota fiscal foi tornada inidônea por não guardar compatibilidade com a operação realizada. Consta nota fiscal de remessa para industrialização com destaque do ICMS, por força do convênio ICMS-AE 1574, ocorre que os produtos já encontravam-se industrializados. Ele indica aqui como artigo infringido o artigo 127, combinado com o artigo 131 do decreto 24569, e com a penalidade prevista no artigo 123, 3A da Lei 2.670, alterado pela 13.418. Eu vou pedir vênia para fazer uma leitura rápida aqui de alguns pontos das informações complementares, porque é uma informação, embora sucinta, ela é, assim, muito rica de informações sobre o que o fiscal autuante constatou no ato da fiscalização. Ele informa aqui nas informações complementares que o autuado remeteu 2.000 quilos de camarão descascado, cozido e congelado, filé de camarão, acompanhado da nota fiscal 48.607. Que a referida nota fiscal não guarda compatibilidade com a operação realizada, no entendimento dele. Que, anexado a essa nota fiscal, estava também a nota fiscal de número 560, emitida pela empresa Samaria Camarões Limitada, emitida no dia 25/3/2017, às 8h39, situada em Rio Grande do Norte, essa empresa Samaria, e destinada ao contribuinte Netuno Internacional de Recife, que é a empresa autuada. A empresa autuada Netuno Internacional, localizada em Recife. Tendo como natureza da operação, venda de produção própria, 2.000 camarões, os mesmos produtos constantes na nota fiscal 48.607, que foi considerada pela fiscalização como inidônea. Conclusão aqui do agente do fisco. Concluiu que a mercadoria saiu do contribuinte Samaria Camarões Limitada com destino ao estado do Ceará, e a nota fiscal 48.607, segundo o fiscal, foi enviada para ser impressa pela Samaria Camarões Limitada e, posteriormente, ser entregue ao transportador para cobertar as mercadorias até o Ceará. Informa a agente do fisco que entre a emissão da nota fiscal 560 e 48.607, não há tempo suficiente para o deslocamento rodoviário entre o Rio Grande do Norte e o Pernambuco, que, ao conferir fisicamente as mercadorias, verificou que as mesmas já estavam industrializadas, com o produto pronto e acabado na última cadeia de industrialização possível para esse produto, camarão descascado sem cabeça e sem cauda, já acondicionado em embalagem de 20 quilos com o selo da Inspeção Federal nas embalagens. Informa ainda que o destaque do ICMS na nota fiscal é indevido, pois não se trata mais de produto primário, que o produto foi produzido e embalado pela empresa Samaria Camarões em 24/3/2017, que a matéria-prima destinada à industrialização em operações interestaduais é amparada com diferimento e as entradas do produto camarão industrializado e pronto para comercialização são tributadas e não isentas. Informa ainda o agente do fisco, nas informações complementares, que o produto embalado com a nova marca do produtor, que já esteja com o CIF e pronto para a venda, não pode ser reembalado e rotulado por outro produtor, mesmo que colocado outro CIF, para não induzir o consumidor a erro quanto à origem do produto.
que ainda que fosse possível haver uma nova embalagem, fracionamento ou acondicionamento, a legislação do Ceará não considera o simples acondicionamento, fracionamento ou embalagem como industrialização. As folhas 4, ele complementa ainda essa informação fiscal aqui, dizendo que a empresa foi colocada como fiel depositário, tendo em vista que a mercadoria era perecível, e que, na ocasião, foi constatado que as mercadorias encontravam-se industrializadas na última cadeia, possível de transformação do produto final em embaladas, e que estavam sendo enviadas para serem reembaladas em quantidades comerciais menores. A empresa informou, na ocasião foi constatado que as mercadorias encontravam industrializadas, e segundo informações repassadas via telefone pelo remetente, as mercadorias estavam sendo enviadas para serem reembaladas em quantidades comerciais menores com a marca comercial do destinatário, para que, além de não ser considerada industrialização, não é permitido pela legislação federal em vigor. E ele cita aqui a instrução normativa de número 22, de 24 de novembro, do MAPA, que é o Ministério da Agricultura aqui, e Ministério da Agricultura, da Agricultura, Bom, foi feito aqui o certificado de guarda de mercadorias, então, acostou aqui as duas notas fiscais, a 48607, a qual ele considerou inidônea, que tem como natureza da operação remessa para industrialização de Pernambuco para o Ceará, e acostou também a nota fiscal 560, que é a nota de venda do camarão da empresa Samaria para a Netuno Internacional em Recife. A empresa, ciente da autuação, entra com uma impugnação, onde ela alega que é uma sociedade que se dedica à agricultura, aquicultura, do processamento, beneficiamento e comércio de pescados, destinados ao mercado interno e internacional, que adquire matérias-primas, camarão, para serem empregados na fabricação de produtos finais destinados à exportação e ao mercado interno. Que a industrialização, o beneficiamento desses insumos, dá-se através de terceirização de serviços junto a pessoas jurídicas estabelecidas no Ceará, que remete a matéria-prima ou produto intermediário para industrialização, beneficiamento e recebe como devolução os produtos finais destinados à comercialização. Que no mês de março comprou do fornecedor Samaria Camarões, conforme nota fiscal 560, de venda de produção de estabelecimento no Rio Grande do Norte, 2.000 quilos de camarão descascado, cozido e congelado, adicionados em caixas de 20 quilos, os quais deveriam ser remetidos para industrialização por sua conta e ordem no estado do Ceará. E a mercadoria foi enviada à empresa Monteiro Industrialização de Pescado, por meio da nota fiscal 48.607, remessa para industrialização no Ceará, para ser realizado o fracionamento da mercadoria em pacotes de 400 gramas, acondicionados em caixas de 10 quilos, e, em virtude disso, foi afixado o CIF por esse processamento. Alega que, em subsistência do lançamento fiscal, por regularidade da operação de remessa para industrialização, que a impugnante adquire matéria-prima de pessoas físicas e jurídicas, que as remete com diferimento do imposto, nos termos da cláusula 1ª do convênio 15.1974, para pessoa jurídica Monteiro Indústria de Pescado do Ceará, para que esta proceda a industrialização, fracionamento da mercadoria. E em pacotes de 400 gramas, porque essa é a unidade permitida para a venda ao varejo. Que, no caso, o ICMS fica suspenso, desde que as mercadorias retornem ao estabelecimento de origem no prazo de 180 dias, contado da data da sua saída destas. Que o auditor considerou a remessa para industrialização indevida, alegando não ser mais possível a mercadoria ser submetida à transformação, tendo em vista já ser industrializada com CIF na embalagem. Entretanto, as mercadorias passaram por transformação que modificaram o seu acabamento, por isso a operação está amparada com o benefício do diferimento previsto no convênio 1574. Não há nenhum prejuízo para o Estado. Que as mercadorias estavam embaladas em caixas de 20 quilos, sem condições de venda a varejo, que, de acordo com a norma técnica 19/2009, a venda a varejo deve ser inferior a 2,5 kg.
que além do produtor, o fracionador, o proprietário da marca, são também autorizados a procederem à rotulação do produto com o CIF, de acordo com a Instrução Normativa 22/2005. Não, entretanto, portanto, não restam dúvidas quanto à legalidade do fracionamento e reembalagem de mercadoria em pacotes de 400 gramas com posterior fixação do novo CIF, que pela legislação do ICMS, artigo 456, apenas os produtos acondicionados em embalagem e empacotamento não são enquadrados com o processo de industrialização. Que referido artigo não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de substituição tributária ou antecipação. O caso é de suspensão do ICMS previsto no convênio 1597, por ser um processo de industrialização. E, na sua impugnação, requer a inaplicabilidade ao caso concreto do artigo 456 do regulamento do ICMS, utilizado pela fiscal para fundamentar a sua alegação de que a operação realizada pela impugnante não é considerada pela legislação do Ceará como remessa para industrialização. Alega aqui que a operação está amparada pelo benefício da suspensão do ICMS nos termos do convênio 1574 e pede a improcedência da autuação. O processo segue para o julgamento singular, onde a julgadora singular entende que assiste razão à impugnante ao alegar que a nota fiscal 48.607 acobertava o transporte de 2.000 quilos de camarão descascado, cozido e congelado, acondicionado em caixas de 20 quilos, remetidos para industrialização, devendo posteriormente retornar a defendentes fracionados com pacotes de 400 gramas e acondicionados em caixas de 10 quilos para venda a varejo. Que além do fracionamento caracterizar um processo de beneficiamento, entende que também pode ser classificado como um recondicionamento na modalidade de industrialização, de acordo com o artigo 4º, 2 e 4 do regulamento do IPI. Na ausência da legislação estadual acerca da matéria, deve ser aplicada a lei federal ao caso, no caso, a lei do IPI, conforme o método da integração normativa. Que o fracionamento realizado pela consulente classifica-se como um processo de beneficiamento ou recondicionamento, portanto, é um processo de industrialização. Que pelos elementos constantes dos autos e pelos argumentos trazidos pela defendente, chegou o julgador singular à conclusão de que a operação tratava-se efetivamente de uma remessa para industrialização. Logo, o documento não deve ser considerado como inidôneo. E decide aqui pela improcedência da autuação, remetendo logo em seguida os autos para reexame, a sua decisão para reexame necessário. O processo segue para a assessoria processual tributária, obviamente não tem recurso da empresa, é um reexame, onde a assessoria processual tributária entende que a nota fiscal 48.607 foi emitida pela empresa Neturno Internacional e estava destinada ao estabelecimento industrial Monteiro Indústria de Pescado, e que está de acordo com a descrição do produto e a quantidade descrita no termo de guarda de mercadoria. Logo, inexiste divergência em relação à espécie e ao quantitativo do produto transportado. Que os motivos da inidoneidade levantados pela fiscalização restringem-se à conclusão que os produtos transportados já estavam industrializados até a última cadeia possível para o produto do camarão descascado cozidos, pois já estavam classificados 71/90 e acondicionados em embalagem de 20 quilos, com o CIF fixado, bem como não haveria tempo hábil para a empresa Samaria Camarões remeter os produtos para a adquirente Netuno, e esta remeter para a empresa Monteiro Indústria. Entende-se que os fatos relatados pela fiscalização não justificam declarar a nota fiscal inidônea, posto que o referido documento foi emitido pela empresa Netuno, que comprova ter adquirido os produtos da indústria Samaria Camarões, no Rio Grande do Norte, quando apresentou a nota fiscal 560. Considera que a legislação autoriza o adquirente remeter mercadoria diretamente do fornecedor a terceiros, sem que ingresse fisicamente em seu estabelecimento, podendo, inclusive, remetê-la a mais de um estabelecimento industrializador, antes que seja entregue ao adquirente, autor da encomenda, conforme previsto no artigo 703 do decreto 24.569. Entende o parecerista que o sujeito passivo é o comércio atacadista de pescado e frutos do mar, que adquiriu camarão congelado da indústria Samaria e remeteu à indústria Monteiro Indústria Pescado, preservação de peixes, crustáceos e molúsculos.
a atividade das empresas envolvidas era compatível com a operação descrita na nota fiscal 48.607, remessa para industrialização, inexistindo prova que afaste a finalidade de remessa para industrialização descrita na nota fiscal. Por fim, ele entende aqui pela aplicação da legislação do IPI, que considera industrialização qualquer operação que modifique a apresentação do produto ou aperfeiçoe para o consumo, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original. E sugere aqui o conhecimento do reexame necessário, negando o provimento, no sentido de manter a decisão de improcedência da autuação. Só para fins de complementação do relato, senhor presidente, senhores, eu verifiquei realmente a nota fiscal 48.607, que foi tornada inidônea, ela é da empresa Netuno Internacional, que foi a empresa autuada, que fica realmente localizada em Recife, e foi emitida no dia 25/3. O que aconteceu? A Netuno comprou da Samaria Camarões, do Rio Grande do Norte, e tem a nota fiscal 560, que é uma nota fiscal de venda de produção. Então, a Netuno comprou da Samaria, que remeteu para a industrialização na Monteiro Indústria de Pescado, em Itarema, do Ceará. Então, realmente, trata-se de uma operação de remessa para industrialização. Quando a gente faz, essas notas fiscais, elas foram emitidas no mesmo dia, tanto a de compra como a de remessa para industrialização. As quantidades são as mesmas, características do produto são as mesmas, e o contribuinte, na sua defesa, alega que ela adquiriu essas mercadorias em quantidades de 20 quilos e remeteu para industrialização para que fosse fracionado e colocado em quantidades de 400 gramas, para que fosse destinada pudesse ser vendida no mercado interno. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Um relato bem detalhado, né? Senhores, eu queria fazer apenas uma observação. Na verdade, quem recorre à célula de julgamento, né, o recorrido é Netuno, e a decisão é de procedência no julgamento de primeira instância e na assessoria processual tributária. Houve um equívoco na elaboração da pauta, né, quando inverteu o recorrente e recorrido, e também a decisão. Passo a palavra, na forma regimental, ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Com a palavra. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Neide, nominou-se. Muito bem. O que é interessante, bem, quanto às operações, está muito claro o relato feito pela doutora Helena, realmente está muito claro. Ela pontuou aquilo que era importante pontuar de forma muito clara, muito... Mas o que é interessante é que, veja, que no trabalho de fiscalização no trânsito, é claro que a fiscalização é instantânea, expressão utilizada até pelo consultor e pelo julgador, é instantânea, que não dá para fazer muitas conjecturas a respeito da operação, se a mercadoria encontra-se desacobertada de documentação fiscal. O que o agente fiscal tem que fazer é lavrar o auto de infração mercadoria sem nota fiscal. Mas, no presente caso, o que ocorreu é exatamente o agente fiscal fez o que não deveria fazer no trânsito. Conjecturas. Né? Ou seja, ele pegou os documentos fiscais ali que indicavam que a mercadoria ia ser destinada à industrialização e fez a conjectura. Ele disse, não, esse produto aqui ele já foi industrializado, ele não vai sofrer mais nenhuma industrialização. Portanto, essa remessa desse produto para a industrialização é uma remessa indevida. Isso aqui ele não vai será industrializado. É conjectura. E aí ele utiliza até como fundamento para chegar a essa conclusão construção normativa da Receita Federal e tal. Mas é mera conjectura. Quem pode dizer se o produto será industrializado ou não, se sofrer industrialização, após tudo isso, é a empresa que vai prestar o serviço de industrialização, é quem encomendou o serviço, ele não
pode fazer conjectura e dizer, não, isso aqui não se destina à industrialização, não. Não, isso aqui não se destina ao consumo da empresa, não. Isso aqui vai ser destinado à comercialização. São meras conjecturas, pode ocorrer ou não. O produto que é adquirido para comercialização, ele pode ser consumido. O produto que é adquirido para consumo pode ser industrializado. Quer dizer, quem vai dar a destinação final são os interessados nessa relação. No momento do trânsito, cabe ao agente fiscal verificar se a nota fiscal e o produto transportado, se eles se harmonizam, se há uma relação correta entre o que é indicado na nota fiscal e o que está sendo transportado. Né? Se não há uma fraude, se não há uma operação simulada, não, isso aqui não é uma venda, não, isso aqui é uma transferência. Aliás, isso aqui não está ocorrendo uma venda, não, isso aqui é uma mera transferência de estabelecimento mesmo titular, ou sei lá o quê. Quer dizer, quando é constatada uma simulação, aí sim é o caso de idoneidade de documento fiscal. Mas no presente caso, não há simulação. Estou remetendo a mercadoria e estou dizendo que vou industrializar lá no destinatário. Se vai ser industrializado ou não, porque o produto já sofreu esse processo final, o agente fiscal não pode fazer essa conjectura no trânsito. Isso teria que ser feito até, se fosse o caso, verificar posteriormente. Eu não vejo... Quer dizer, essa conjectura acaba sendo muito frágil para considerar os documentos fiscais idôneos. Por tais razões, senhor presidente, é que me parece que o posicionamento adotado pela consultoria e também pelo julgador singular estão corretos. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta pela improcedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, João Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Não haver discussão, como vota a conselheira relatora? Senhor presidente, eu acho que não resta muita dúvida, né? Realmente, a empresa acostou aqui, o próprio fiscal acostou aqui aos autos as notas fiscais, comprovando que houve uma compra de mercadoria e houve uma remessa para industrialização, está claro. Então, não há outra decisão a ser tomada de que não seja conhecer do reexame, mas negar provimento e decidir pela improcedência da autuação. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do reexame necessário, nega provimento para confirmar a improcedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e o parecer da douta PGE. Passaremos, então, para o último processo da pauta, processo de recurso número 2/2019, auto de infração 2018-13-630, em que é recorrente a Importec, Importadora Cearense Limitada, e recorrido será o julgamento de primeira instância. Na verdade, é um pedido de restituição, em que o julgamento singular indeferiu e a assessoria processual, pelo que está aqui na nossa pauta, foi deferido. Passo a palavra à conselheira relatora, a doutora Antônia Helena, para relato do processo anunciado. Bom dia mais uma vez. Trazemos aqui novamente uma autuação feita no posto fiscal do Aracati também, né? Na verdade, é um pedido de restituição, mas desse auto de infração que foi lavrado no posto dos valores recolhidos em razão dessa autuação feita no posto fiscal do Aracati. O auto de infração trata de transporte de mercadoria sem documentação fiscal, alega que a fiscalização que o autuado transportava mercadorias, frete por conta do destinatário, sem documentação fiscal para cobertar o transporte das mesmas. Tais mercadorias são partes excedentes da nota fiscal de entrada de número 56640, emitida pelo autuado. Então, assim, a empresa foi autuada e ela estava transportando um equipamento, e junto com esse equipamento constava a fiscalização, identificou várias peças, vários outros componentes
que não estavam citados na nota fiscal de transporte desse equipamento. Então, é importante eu trazer aqui para vocês quais eram esses equipamentos que foram autuados, porque esse pedido de restituição é exatamente em razão da alegação de que essa autuação ela foi indevida. Né? A fiscalização no posto fiscal da Aracati constatou que havia 24 unidades de tubo de reação para sistema imunolite, 2 unidades de kit de limpeza de sonda e 13 unidades de módulo de lavagem de sonda imunolite. Nas informações complementares aqui no TOAF, o agente do fisco diz assim, que o veículo de placas foi conduzido ao galpão para que fosse conferida a carga transportadas. Referidas mercadorias eram referentes à nota fiscal de número 5227 e 56640. Após a conferência, não foram encontradas nenhuma irregularidade em relação às mercadorias da nota 5227. Em relação à nota fiscal 56640, foi constatado que o equipamento era usado e encontramos os seguintes produtos que estavam sendo transportados sem documento fiscal, pois estavam nos volumes pertinentes à nota fiscal e não constavam na mesma nota. São os seguintes produtos relacionados, tal. Aí aqui ele cita esses mesmos produtos que eu citei para vocês. Então, assim, na verdade, estava sendo um transporte que era sendo transportado com a nota fiscal, um analisador imunológico, que era um equipamento que tinha sido locado pela Universidade Federal. E esse equipamento estava retornando. A nota fiscal desse analisador imunológico estava ok. Só que junto com esse imunolizador, só que é analisador imunológico, constavam esse kit, esses documentos aqui, essas 24 unidades de um, 2 de outro e 3 de outro, que estavam sem documentação fiscal, ok? Por isso foi feita a autuação. Aí agora vamos para o pedido da parte. A parte alega aqui uma nulidade absoluta desta autuação, com esteio no artigo 32 da Lei 2.732, alegando que o agente do fisco agiu com preterição do direito de defesa ao não permitir que a empresa se justificasse. Ou seja, ele entende aqui que o auto foi lavrado sem que a empresa fosse comunicada para que ela apresentasse suas justificativas e, por isso, ela alega um cerceamento de direito de defesa, uma nulidade. Alega a parte também que foi realizado um transporte de retorno para o seu estabelecimento de um equipamento de nossa propriedade que havia sido remetido para a Universidade Federal de Pernambuco, e o de Ceará é de Pernambuco, mediante contrato de comodato realizado em 2016. Foi emitida a nota fiscal de retorno 56640, discriminando o equipamento a ser transportado e informado no campo correspondente o total de volumes acobertado pelo documento fiscal. Que os produtos autuados não estavam discriminados no documento fiscal pelo fato de que os mesmos são partes integrantes do equipamento descrito na nota fiscal de número 05640. Que a sua separação em 5 volumes, como consta no documento fiscal, apenas ocorre por questões logísticas, com o intuito de facilitar o transporte. Requer a restituição do valor de R$ 3.462,49, devidamente corrigidos, conforme recolhido por meio do DAE. A fiscalização alega que são partes excedentes da nota fiscal e a defesa alega que são peças do mesmo equipamento. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular, após analisar os documentos, entendeu que as quantidades transportadas não são unitárias e não são peças que compõem o equipamento, mas equipamentos e produtos que auxiliam o equipamento transportado com nota fiscal. Portanto, elas estavam desacobertadas de documento fiscal mesmo. Considerou que foi correta a autuação, com esteio no artigo 830 do decreto 24569, e indefere o pedido da parte de restituição. A empresa, no dia 30/10, apresenta um recurso ordinário a essa decisão singular, repisando aqui os mesmos argumentos do seu pedido inicial, de que
não são peças, não são equipamentos dissociados e que fazem parte desse aparelho que estava sendo transportado com nota fiscal e para facilitar o transporte, por conta de logística, eles foram separados em caixas diferentes. Né? O processo segue para a assessoria processual tributária, onde a assessoria processual tributária sugere o deferimento do pedido, entendendo que a operação é sem incidência do imposto, e no momento da abordagem, o fiscal não tinha conhecimento técnico suficiente para afirmar que os volumes que foram encontrados junto com o analisador imunológico, o Imunolite 2000, não seriam parte integrante dos equipamentos. Entende aqui a parecerista que deveriam ter sido lavrado um termo de retenção para que o contribuinte sanasse a irregularidade dentro do prazo estipulado pela norma, visto tratar-se de um erro formal que não implica na falta de recolhimento do imposto. Então, entendeu aqui que a cobrança do imposto e da multa seriam, no caso, indevidos e sugere aqui o deferimento do pedido de restituição. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana. Que belo relato, né? Beleza. Quando a gente escuta o relato da doutora Helena, dá vontade de nem falar mais, né, doutor Pierre? Bem, mas aí nós temos um caso bem interessante. Qual foi a atuação do agente fiscal? Ele, durante a fiscalização no trânsito, verificou que estava sendo transportado aquele equipamento lá e tal, e entendeu que esse equipamento que estava sendo transportado era excesso, porque uma nota fiscal, né, só estava amparando aquilo que estava sendo transportado no veículo. Parece que o equipamento era um equipamento que precisava de mais de um veículo para transporte. Ele era transportado em outro veículo. Mas o fato é que o agente fiscal disse, não, e nesse caso aí é mercadoria sem nota fiscal, e autuou. Mercadoria sem nota fiscal, a lógica é autuação, claro. Mas o autuado vem aos autos, vem e diz, olha, e ele efetuou o pagamento do imposto, né? Efetuou o pagamento do imposto para liberar, talvez precisasse, sei lá o quê. Mas ele efetuou o pagamento do imposto. E depois vem aqui e faz o pedido de repetição de débito. Eu tenho me manifestado a respeito dos pedidos de repetição de débito, de restituição, de que os elementos relativos a esse pedido de restituição, as provas, devem estar apresentadas, devem ser como no mandado de segurança. Eu faço até uma comparação um pouco... não é a melhor comparação, mas eu costumo sustentar que a prova deve ser pré-constituída, porque senão nós vamos transformar o pedido de restituição numa terceira via de discussão do crédito tributário. Isso não pode. Então, os elementos devem ser apresentados no pedido de restituição, devem ser apresentados de modo que reste poucas dúvidas a respeito desse pedido. No presente caso, o contribuinte traz uma nota fiscal de remessa para comodato, que ele fez um contrato com a universidade, e que essas peças estariam retornando para o autuado, mas, por alguma razão, o retorno não estava sendo feito com uma descrição tão clara como deveria. Mas o que me parece mais representativo para que se possa deferir o pedido de restituição é que o ICMS que foi cobrado, e isso o agente fiscal confirma, é que eram produtos usados. Não eram produtos novos. Os produtos novos e tal, mas não, o próprio fiscal reconhece que os produtos que estavam sendo transportados eram produtos usados.
E segundo, há nota fiscal referente à remessa para a universidade daquele produto. Terceiro, há uma declaração, ainda que não seja de um órgão oficial, mas há uma técnica aí que afirma que aquele produto ele é composto de todos aqueles elementos, que não é só o elemento que estava acompanhado da nota fiscal, na verdade, aqueles outros produtos que foram autuados, objeto de autuação, e que foi... Ele se compõe com aquele que estava acompanhado da nota fiscal. Portanto, diante, principalmente do fato de que é um produto usado, pelo fato de que é um produto usado, e que nesse caso não haveria cobrança do ICMS mesmo, né? Então, a cobrança do ICMS que foi feita é indevida. E a outra coisa é que caberia, então, a multa, porque não estava uma multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, porque ele não estaria sendo transportado da forma estabelecida na legislação e tal. No entanto, essa multa não compete a nós aqui aplicar. Caberia o agente do fisco lá no momento, ao verificar essa circunstância, ter aplicado a multa e ele não fez. Então, senhor presidente, me parece que o caso, sim, é de deferimento do pedido de restituição. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Com a palavra, a doutora Helena Gomes, solicitou. Senhor presidente, senhor procurador, só algumas questões aqui para a gente discutir. Em primeiro lugar, o que era usado, doutor Matheus, ficou bem claro aqui na peça da autuação, era o equipamento, certo? Que estava cobertado pela nota fiscal corretamente. Isso aí eu não tenho dúvida. Realmente era um equipamento usado, não deveria ser cobrado ICMS. Mas o que foi autuado me chama a atenção as quantidades e, assim, não tem nenhuma informação de que essas mercadorias são usadas. Olha, como é que 24 unidades de tubo de reação para sistema imunológico vai fazer parte de um único equipamento usado? Essas peças, elas, ao que tudo indica aqui pelo próprio agente autuante, são peças novas. O que o fiscal diz que era usado era o equipamento, mas essas peças excedentes são quantidades que nos remete a uma reflexão sobre se elas fazem ou não parte realmente do equipamento. Por quê? Primeiro, as quantidades são, como é que se diz? São grandes, são 24 unidades de um, 2 unidades de outro, kit de limpeza. Kit de limpeza não faz parte de um equipamento usado. Entendeu, doutor Matheus? O que me levou a refletir sobre esses equipamentos fazerem ou não parte desse outro equipamento usado que estava retornando de uma operação de comodato. Então, esse retorno de uma operação de comodato é retorno, não é uma compra. Se dissesse não é um equipamento novo, então ele vem com todos esses outros para ser montado. Aí, tudo bem, até a gente leva a entender que faz sentido. Mas aqui não é o caso, aqui é um retorno de um equipamento que foi para comodato e está voltando. E junto com esse equipamento, que estava cobertado por uma nota fiscal de remessa, de retorno de comodato, vieram junto caixas de 24 unidades de tubo de reação para sistema imunolite, 2 kits de limpeza de sonda imunolite e 13 módulos de lavagem de sonda imunolite. Então, assim, módulos de lavagem fazem parte do equipamento usado, né? Então, assim, todos esses fatores a gente precisa levar em consideração para entender que, primeiro, não são equipamentos usados. O que era usado era o equipamento que foi comodado, que está retornando. Segundo, as quantidades me levam a crer, assim como levou a crer a fiscalização, de que não são componentes daquele equipamento usado.
né? Por isso eu entendo que a parte aqui, ela anexou aqui à sua defesa apenas, olha, esse equipamento, a nota fiscal dele no valor de 300 mil, analisador imunológico, só cita isso, quantidade 1, valor unitário, base de cálculo, nota fiscal tal, aqui, volumes, aqui, tudo bem, ele diz 5 volumes, mas nada mais além disso. E os documentos que a parte coloca aqui na sua defesa para justificar o fato de que esses excedentes fazem parte, compõem esse equipamento, eles não, apenas aqui dizendo kit de limpeza, dizendo como é que se usa. Solução de limpeza, dizendo como é que se usa, procedimento de limpeza diária. Então, assim, nada do que foi acostado pela parte me dá uma convicção de que esses equipamentos também eram usados e de que esses equipamentos faziam parte do equipamento principal, entendeu? É isso, eu vou ouvir aí as outras discussões porque eu ainda não estou convencida de que realmente esses elementos que foram autuados como excedentes fazem parte realmente desse equipamento. Para mim, a parte não logrou êxito em comprovar isso. Pela ordem, doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a doutora Helena disse que a questão de a parte não conseguiu. Eu também tenho dúvida quanto à forma da acusação fiscal, porque nós estamos tratando de um equipamento. Lá na informação, ele diz que o veículo de placa trazia a nota fiscal 50.227 e a nota 056.640. Conferiu a nota 50.227, que aqui não vem ao caso, ninguém sabe qual é a mercadoria nem nada, porque não é nada, estava tudo ok. E conferiu a nota 056.640 e detectou que essa nota fiscal aqui era um aparelho, a doutora Helena já citou várias vezes aí, que era um analisador imunológico. Está lá na nota fiscal 56.640, a nota está aqui, um analisador imunológico. Ora, só um exemplo rapidinho. Eu vou comprar um notebook. Aí eu compro o notebook. O que é que vem agregado ao notebook? Eu tenho um notebook, mas eu não tenho uma nota aqui para ver. Eu acredito que vem o notebook e vem o mouse, né? Vem o mouse. E vem aquele equipamento do lado que você liga aqui liga na energia e liga nele, né? Que está aqui, ligado. Vem isso, né? Mas eu entendo que eu não sei se na nota ele coloca todos esses equipamentos. Não, é um notebook, Dell, tal. Aqui é um equipamento, um analisador. Aí o analisador está de uma forma geral. O que é que compõe esse analisador? Esse analisador é composto de quê? Tem um cabo de energia, tem um equipamento, tem uma régua, tem um limpador da tela. O que é que tem? Quando fala em analisador, eu vi um kit de limpeza, eu acho que é um equipamento que deve ser limpo. Então, quando está fazendo os ensaios, tudo aquele equipamento que é usado ali deve ser limpo. Depois, na minha cabeça, ele tem algumas coisas. E a nota só colocou aqui de uma forma genérica. Eu, como fiscal, ou o colega como fiscal, poderia dizer de imediato que aquele equipamento não pertencia a esse analisador? Eu acho que não. Mas ele está transportando sem nota, porque não está na nota. Mas se ele faz parte intrínseca daquele equipamento, ele está dizendo um analisador. Eu acho que fica difícil para a parte vir trazer aqui, a não ser que tirar umas fotos e mostrar, aquele negócio que não fez, né? Mas tem apenas uma declaração aí dizendo que faz parte do equipamento, eu já vi. Mas para o fiscal, eu entendo que tem essa dificuldade de dizer que aquele equipamento não fazia parte, ou deveria estar, como não está escriturado, é um excedente daquela nota. Porque eu tenho certeza que ele não sabe o que é que compõe esse analisador.
O analisador é um equipamento, né? Tipo o exemplo que eu notei no notebook. Por isso que eu achei razoável quando o assessor tributário disse, olha, eu acho que caberia a ele ter investigado isso, ter feito um termo de retenção e vamos investigar. Ele assessor não disse exatamente que aquele equipamento pertencia, não, porque eu tenho certeza que ele não sabe também, Alexandre Mendes, sobre isso. Mas ele disse assim, caberia para nós termos a certeza absoluta que não fazia parte do equipamento, que tivesse feito um termo de retenção para fazer essa análise, o contribuinte comprovar. Ele foi pelo deferimento, por isso, ele considerou que o auto era nulo, porque não tinha um termo. Nós estamos julgando o auto, mas eu entendo, pelo que lê aí o parecer, foi nesse sentido. E eu também não tenho certeza nenhuma, mas nenhuma certeza, que aquele equipamento não fazia parte desse aí, para eu dizer que o contribuinte não tem razão. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, doutor William. Pela ordem, doutor Matheus, depois doutor Pierre. Doutor Matheus, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, a doutora Helena chamou a atenção para a questão que eu não tinha percebido. É que o equipamento usado, o aparelho que veio acobertado pela nota fiscal, ele não foi objeto de autuação. Quer dizer, o equipamento em si, a máquina, o que foi objeto de autuação, e aí é que eu fui ler com maior detalhe, com mais atenção, a declaração que foi feita pela própria fornecedora. Na verdade, são os insumos, o que foi objeto de autuação, são os insumos utilizados na investigação lá daquele equipamento, na utilização daquele equipamento. Então, são litros não sei de quê, mais equipamento não sei de quê, são tudo utilizados, eles não fazem parte do equipamento, aí é o detalhe, é importante. Esses tubos, inclusive, são tubos, me parece que até pela quantidade, são tubos descartáveis, ou então podem até ser lavados e tal, mas o fato é que, olhando com cuidado a manifestação da técnica da Siemens em relação a esses produtos, qual a declaração que ela dá aqui? Que é a Angélica Moura da Silva, que ela diz que os produtos notificados nesse documento, tubo de reação, módulo de lavagem de sonda e kit de limpeza são partes essenciais para o funcionamento da máquina. Claro, são partes essenciais, mas esses equipamentos, esses insumos, não fazem parte. Quer dizer, eu só posso industrializar se eu tiver um insumo, a matéria-prima, claro. Mas uma coisa é eu realizar o processo, e outra coisa é o próprio equipamento. E aí ela faz, então, junta ela, eu digo, o recorrente, junta no seu pedido o que é que está sendo objeto do pedido de restituição. É o kit de limpeza do pipetador, eu não sei o que é isso aí, mas está aqui. Aí diz o que é que contém esse kit de limpeza, que não pode ser solução de limpeza do pipetador, embalagem de limpeza, e aí vai. Eu acho que essa distinção entre o equipamento em si e o que é utilizado para o funcionamento desse equipamento, sim, são insumos, é importantíssimo. Sem isso, o equipamento não funciona. Não se pode fazer a investigação de um elemento qualquer, químico ou vivo, se você não tiver o reagente. Esse reagente ele é necessário para a utilização do equipamento. Mas o objeto que estava acompanhado de documentação fiscal e que era usado é equipamento. Esse não foi objeto de autuação. O que foi objeto de autuação são os insumos, que são comprados normalmente. Compra-se para reutilizar. E é isso que, após chamar a atenção, a doutora Helena chamou a atenção, é isso que eu chego ao convencimento de que, na realidade, sim, esses insumos que são essenciais para o funcionamento do equipamento estavam desacobertados de documentação fiscal.
Pode até ter sido na operação de comodato, a empresa pode ter fornecido todos esses insumos lá para a Universidade Federal, e ao terminar o comodato, a Universidade Federal não tem utilizado todos esses insumos. Utilizou só uma parte, estava sendo devolvido o resto. Ora, mas aí ninguém, sem um documento fiscal desses insumos, que podem ser adquiridos em qualquer loja e tal, me parece que esse é o ponto mais importante. Razão pela qual, senhor presidente, aí a Procuradoria retifica o entendimento de que o caso é de indeferimento, né, do pedido de restituição, porque esses insumos, eles são comercializados normalmente, não é né, utilizou esse insumo, compra outros insumos para utilizar. Então, eles estavam desacobertados de documentação fiscal mesmo. Então, a Procuradoria se manifesta e retifica o entendimento para o indeferimento do pedido de restituição. É isso. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Matheus, muito sucinto, e doutor William, como sempre, um observador muito perspicaz. Eu concordo com o posicionamento do doutor William, porque eu estou vendo aqui, tem um tubo de reação, o módulo de lavagem de sonda e um kit de limpeza. Eu não entendo isso como insumos para uma industrialização ou qualquer coisa assim, mas sim como equipamentos que são inerentes ao próprio produto, no caso, alguma máquina que faz algum tipo de teste, né? Então, ele só pode fazer o teste se tiver o tubo de reação. Assim como a gente compra uma cafeteira, como o doutor William falou do computador, vou falar da cafeteira, você compra uma máquina de café expresso, ela vem com um kit de lavagem também, faz parte do produto. Você pode comprar fora? Pode, mas faz parte do produto. E ela não vem discriminada na nota, não. Ela é aquilo ali. Então, quando eu tenho uma declaração de um profissional capacitado que diz que o tubo de reação, o modo de lavagem e o kit de limpeza fazem parte, são produtos essenciais, eu acredito que no comodato ele também acompanha, certo? Antigamente nós tínhamos, por exemplo, aqueles retroprojetores que tinham lâmpadas que queimavam, o equipamento vinha com aquelas lâmpadas, são equivalentes a esses tubos de reação, né? Então, ele vai fazer uma análise de determinado produto, aquele produto é utilizado, você pega fora e tal, mas o módulo de reação, ele já vem com maquinário, entendeu? Então, é como o doutor William falou, tudo leva a crer, eu não tenho como chegar e dizer que não é, que isso é um insumo, que foi adquirido à parte pela faculdade e ela está devolvendo, né? Eu acho até difícil, até uma faculdade, né, ela deve estar devolvendo, ela deve ter recebido, ela não vai receber só a máquina para ela adquirir o que faz ela funcionar, ela vai fazer o comodato, é o lógico, pelo menos eu entendo assim, que ela receba a máquina com tudo aquilo que faz ela funcionar. Um modo de lavagem é uma coisa muito específica, deve vir acompanhado, porque cada vez que faz uma análise tem que fazer uma lavagem para uma não contaminar a outra, né? Isso já deve vir, o kit de limpeza também, e ela só funciona se tiver o tubo de reação. É natural que, como isso aí deve ser descartável, quando você mande para o comodato, que ela vá com N tubos de reação. Não utilizou todos, devolvem, né? Eu entendo, assim, que essa declaração de que elas são essenciais para o funcionamento da máquina não deve ser entendido como insumo para que ela funcione. Mas se ela só funciona com isso aqui, então vai junto ao equipamento. É necessário que esteja junto ao equipamento, né? Eu dou a interpretação como o doutor William tem e sou pelo deferimento. É isso, senhor. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado. Doutora Helena, quer falar? Doutor William, também? É rapidinho, senhor presidente. Eu só quero esclarecer, doutor Pierre, que é um retorno de comodato, não é uma compra, uma aquisição em comodato, é um retorno. Ou seja, foi feito, o comodato está retornando. Então, assim, esse exemplo de máquina de café, de aquisição de notebook, isso é quando eu estou comprando, mas isso aqui é um retorno de comodato. Então, não se justifica, num retorno de comodato, eu estar remetendo junto 45 unidades de kit de lavagem. Entendeu? 45 unidades de tubo de reação e 13 unidades de módulo de lavagem. É um retorno de um equipamento usado.
Entendi. O que eu estou dizendo, doutora Helena, é que me parece natural que quando faço o comodato, o que vai para funcionamento dele vá também. Eu tenho certeza que foram mais módulos de lavagem e tubo de reação muito mais. Usou-se no comodato o que era necessário e devolveu-se. O que eu entendo é que esse é um elemento fundamental da máquina. E quando ela foi para comodato, ela foi com elementos como esse. E estão retornando com o que sobejou. Então, que a empresa demonstrasse isso. Ela não demonstrou. Só questão de ordem. É outra, mas bem. Só questão de ordem. Doutor Pierre concluiu. Doutora Helena também. O presidente não pode pedir para baixar esse processo de diligência, não, e olhar e verificar? Vamos tentar ser objetivo, até porque a perícia, a diligência, não tem mais onde coloca o processo para tanta verificação. Doutor William está com a mão levantada. O senhor quer falar ou foi um equívoco? Não, senhor presidente, só que o parecer, olha aqui, diante das considerações, sugiro o deferimento do pedido por entender que a operação é sem incidência de imposto, comodado. E no momento da abordagem, o fiscal não tinha conhecimento técnico suficiente para afirmar que os volumes que foram encontrados juntos, analisador imunológico, imunolito 2000, que os volumes que foram encontrados junto ao analisador imunológico imunolito 2000, não seria parte integrante do equipamento. Que, no caso, em análise, caberia a lavratura de termo de retenção para que o contribuinte sanasse a irregularidade dentro do prazo estipulado pela norma. Visto tratar-se de erro formal que não implica falta de recolhimento do imposto, se fosse mostrado. A questão é essa aí. Agora, a doutora Helena está mostrando, o doutor Matheus já mostrou, que fala no kit de lavagem e tudo. Eu não sei como é. A marca, são 5 volumes, a nota está falando em relação a 5 volumes, com 700 quilos. Não, são 700 quilos. Deve ser a máquina muito grande, né? Não sei o que é que tinha lá, que ele considerou que tinha só a máquina. Na nota tem só a máquina. Não cita esses outros aí. E ela está dizendo que a técnica faz parte, mas não sei se faz parte ou não. Eu não sei se era um produto líquido, pelo jeito é 1 por 100 ml, não sei se é 1 metro, cano de 1 metro por... Eu não sei o que é isso aí. Aí diz, não, mas o contribuinte pode usar, realmente pode, se o meu mouse quebrar aqui, eu posso comprar outro, mas ele faz parte do equipamento. Ele faz parte. Eu não sei se na nota vem separado, essa é a dúvida. A dúvida tem essa, mas nós não estamos julgando o auto, e indiretamente estamos, nós estamos vendo se foi correto. Agora, o contribuinte não se defendeu, né, pagou logo, geralmente depois é que pede, mas lá ele poderia ter demonstrado isso aí, tudo. Agora, fazer aqui, pedir perícia, fica complicado. Mas eu tenho essa dúvida se isso aí é ou não, faz parte ou não do equipamento. Se faz parte ou não do equipamento. Nem o contribuinte está dizendo que faz, mas ainda demandaria ter aquela certeza via uma perícia, né? E a parte já disse que não vale, que não estava relacionado na nota. E aí, eu não conheço o equipamento, mas eu vou dizer que faz parte ou não do equipamento. Ele devia ter tomado a precaução, no meu entendimento, do jeito que foi colocado aí pelo assessor processual tributário. Senhores, a discussão está gerando em torno de se é um acessório, se faz parte ou não, funciona ou não com esses equipamentos. Bom, o julgador singular, ele destaca, né, justifica até o indeferimento, afirmando que são componentes que são utilizados para a utilização e uso da máquina, né? Alguns já entendem que a parte integrante, portanto, é um acessório, só funciona com esses equipamentos. Então, cabe aos senhores decidirem se é por diferimento ou indeferimento do pedido. Algum outro conselheiro quer discutir? Então, vamos ao voto. Doutora Helena. Senhor presidente, levando em consideração aqui o artigo 113, que trata da restituição e diz que os tributos, as penalidades pecuniárias, seus acréscimos, bem como as atualizações monetárias oriundas do auto de infração tido como indevidamente recolhidos ao erário poderão ser restituídos. Levando em consideração aqui o meu convencimento de que, embora esses
equipamentos possam ser utilizados, sejam essenciais ao funcionamento do equipamento que estava cobertado pela nota fiscal, mas considerando que a parte não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que esses equipamentos fazem parte do equipamento principal, que está retornando em comodato, levando em consideração também as quantidades e os tipos dos produtos, eu mantenho o meu entendimento aqui pelo indeferimento do pedido, nos termos do julgamento singular. Ok. Doutora Mônica, como vota? Com a relatora. Doutor Pedro? Presidente, eu inicio a divergência. Eu sou pelo deferimento do pedido, conforme já foi discutido aqui. Doutor Fernando? Acompanha a divergência, presidente. Doutor Pierre? Acompanha a divergência, senhor presidente. Doutor William Falcão? Acompanha a divergência. Então, senhores, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, dar provimento para modificar a decisão de indeferimento na primeira instância para diferimento, né, do pedido de restituição, conforme parecer. Decisão contrária à manifestação da douta PGE em sessão, e também votos contrários, doutora Helena, a conselheira relatora original, e a doutora Mônica. Fica designado o doutor Pedro para a elaboração da resolução. Todo dia eu estou herdando um processo, né, presidente? O negócio está sério, viu? Pois é. Senhores, concluímos a nossa pauta, agradecendo a participação de todos, e já faço aqui uma convocação para a nossa sessão de amanhã. Temos aqui a 35ª sessão virtual ordinária, dia 9 de junho, às 8h30, em que teremos processos da Itautec, da relatoria Dr. Pedro Jorge Medeiros, com sustentação oral Dr. Igor Cordeiro Barbosa, processo da Cosbel, distribuidora de cosméticos, também Dr. Pedro Jorge. Houve um pedido de vista da conselheira Antônia Helena, no dia 7 de abril de 2021, desse processo, retornando agora à nossa pauta, e também a sustentação oral, para a participação do Dr. Diego Limolanda, no processo da Cosbel. E temos ainda a relatoria do Dr. William Falcão de Souza, processo da Romel Borges Pinto Microempresa e Itapuí Barbalhense Indústria de Cimentos. Esta é a nossa pauta para amanhã. Agradeço a participação de todos, bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vou correndo.